Hoje nós vamos concluir o livro Nos Passos de Jesus. Vamos finalizar o assunto, né? Interpretação de línguas e depois o título A Diferença entre Fruto e Dons. E aí nós encerramos esse livro e eu já quero aqui estender o meu convite para você estar com a gente na leitura agora do livro Eis-me Aqui. Essa palavra, né, no hebraico, ela tem uma profundidade tão grande, né, um significado muito grande, muito maior do que o que nós falamos simplesmente agora no português. Então, nós vamos estudar esse livro, Eis-me Aqui, e eu quero convidar você que é servo, serva, ou quer se tornar uma serva, um servo do Senhor Jesus. Estou convidando você para ter título, de nada, porque o título não vai nos ajudar em absolutamente nada. Aliás, eu tenho para mim que o título não nos salva. Quem salva a nós é o Senhor Jesus, que morreu na cruz, derramando o seu sangue e exige de mim a renúncia das minhas vontades, dos meus desejos. Quer dizer, ele falou, né? Se eu quiser segui-lo, devo tomar minha cruz e seguir após ele. Quer dizer, renunciar, sacrificar. Então, ele me salva, mas título nenhum não. Mas eu preciso ser um servo que digo a ele, eis-me aqui. Convido você então a estar meditando conosco neste livro, da mesma forma, sempre às terças, quintas e sábado. 3 dias que nós vamos tirar um pouquinho do nosso tempo para meditar um pouquinho no livro, né? E ouvir ali, né, naquele ensinamento que Deus tem para falar para nós. Hoje vamos meditar aqui, terminar essa leitura. Ele diz assim: a igreja do Senhor Jesus só será edificada através das línguas estranhas se houver alguém que possa interpretá-las. O apóstolo Paulo chega a proibir o falar em línguas em reuniões públicas se não houver quem as interprete. Vamos ver 1 Coríntios 14, do 27 ao 28. O apóstolo diz: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então quer dizer, né? Fale só você mesmo, é melhor. Né? Hoje em dia, ainda mais, quanto o diabo vem enganando, né, com essa questão, é melhor que você dedique só entre você e Deus. E isso com toda a razão. Se as línguas forem proferidas sem interpretação, de nada adiantarão para a igreja. Por isso, nosso Deus providenciou esse dom de interpretação a fim de que a sua igreja seja edificada. A visão não tem por objetivo beneficiar apenas os olhos, mas sim o corpo inteiro. Assim como a audição não beneficia apenas os ouvidos, mas todo o corpo, é exatamente assim, com respeito aos dons e funções dos membros individuais do corpo de Cristo. O Espírito de Deus determina a atividade de cada um de nós, membros do seu corpo, e nos capacita para esta atividade. Os dons do Espírito Santo, portanto, visam a perfeição do corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja, na suprema tarefa de ganhar almas para o reino de Deus. Então, ao invés de estar até, vou aqui acrescentar, né, preocupado se eu falo em línguas ou se eu não falo, né, vamos nos preocupar com as almas. Jesus está tão perto de voltar, né, os sinais são tão evidentes, então vamos nos preocupar com quem está perdido, com quem precisa de uma palavra, tanta gente sofrendo, né? Tantas pessoas se matando, tantas pessoas deprimidas, né? Nós estamos no século da depressão. E a depressão hoje já não atinge apenas os mais velhos, né? Adultos e velhos, mas ele está atingindo principalmente crianças, jovens, adolescentes, que já estão deprimidos e com vontade de tirar a sua própria vida. Vamos evangelizar, vamos trabalhar em prol do Senhor Jesus, que é o ganho de almas. A diferença entre o fruto e os dons. Em toda a história da igreja do Senhor Jesus, sempre houve sérios problemas que escandalizaram muitos, desviaram outros da fé, enfim, contribuíram para a demasia, para que o corpo de Cristo, que é a sua igreja,
ficasse retalhado e dividido. Parte desse grande problema se deve à falta de discernimento entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Essa é uma das razões fundamentais da existência de tantas denominações diferentes, chegando algumas ao ponto crítico de até se considerarem inimigas das outras. Nesse aspecto, a Igreja do Senhor Jesus tem sido severamente castigada. Contudo, o poder do Espírito Santo ultrapassa as barreiras que os próprios cristãos impõem, e assim ela cresce espontaneamente, apesar das muitas dificuldades. Essa é a realidade dos nossos dias, né? A religião, ela cria uma muralha, né? Uma separação entre as pessoas. E Cristo nunca quis esse muro. Cristo nunca quis que houvesse essa separação, né? E simplesmente a religião nos separa, nos divide, quando deveria nos unir. Unir aqueles que são de Cristo em prol da sua obra de ganhar almas e expandir o reino de Deus. Porque o que vem se expandindo cada vez mais é o reino das trevas. A maioria das pessoas confunde o fruto com os dons do Espírito Santo. É o caso, por exemplo, do pastor, que por ser muito usado pelo Espírito Santo no que diz respeito às manifestações dos dons espirituais, se esquece ou omite o fruto do Espírito. No exercício do seu ministério, ele cura os doentes, expulsa os demônios, prega mensagens que inspiram as pessoas e etc. Entretanto, é um péssimo exemplo dentro da sua própria casa, com seus filhos ou entes queridos. Dentro da igreja, se comporta como um santinho. Porém, fora dela e longe das vistas dos outros, age como um incrédulo. Isso é comum, sendo a razão pela qual muitos cristãos não conseguem trazer seus familiares para a igreja. Por isso que nós prezamos por uma coisa: pregamos o que vivemos, vivemos o que pregamos. Porque senão vamos nos tornar como aqueles hipócritas que lá em Mateus 23 o Senhor Jesus faz uma séria advertência para eles, né? O que motiva esse desnível espiritual é o fato de o pastor, por ser muito usado pelo Espírito Santo em seu ministério, se achar senhor de si mesmo e crer que suas atitudes fora da igreja têm a aprovação do Espírito Santo. Por ser muito usado através dos dons, pensa ter o direito de agir de maneira que bem quer. Naturalmente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o pastor é muito usado por Deus diante das pessoas perdidas e necessitadas, é porque o Senhor deseja alcançá-las e porque a sua palavra se cumpre. O pastor é usado, mas isso não atesta a sua santidade diante de Deus. Até porque ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Lembra? Está lá em Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancastes essas 3 vezes? E o corvo para alimentar o profeta Elias, 1 Reis 17:4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E nem por isso esses animais se tornaram puros ou santos. Quer dizer, eles não deixaram a natureza dele. Então, fazer o que eu estou fazendo aqui agora é muito fácil. Não tem dificuldade. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer um. Então, a exclusividade não é minha. Não sou eu. Até porque quando nós pregamos, né, a palavra de Deus, eu não estou pregando uma palavra minha. Eu estou pregando a palavra de Deus. Então é dele, a honra é dele. Eu sou apenas um veículo, né? Eu sou apenas um canal que Deus se comunicou comigo. Então, se Deus ele tem achado, através de mim, um meio de se comunicar, de agir, de manifestar o poder dele às pessoas, amém. Mas isso não significa que eu seja alguma coisa. Porque se não houver eu, outro vai estar. Alguém vai fazer isso. Seja eu ou outro. E então, isso é importante. Nós que estamos no púlpito entender, e você também entender, que ninguém não representa nada. Nós dependemos da graça de Deus. Não mereço nada de Deus, mas Ele me deu a sua graça, e isso já me basta. O apóstolo Paulo nos admoesta a respeito tanto dos dons quanto
do fruto do Espírito, quando diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, quer dizer, o dom, e não tivesse amor, fruto, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, quer dizer, o dom, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, dom, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, dom, e não tivesse amor, fruto, nada seria. 1 Coríntios 13, do 1 ao 2. Então, aqui você pode perceber que dons e fruto são duas pernas, a perna do fruto e a perna dos dons. As duas precisam caminhar juntas nessa caminhada da fé. Para Paulo, era mais importante ser do que fazer. Ser do que fazer. Guarda isso para você. O mais importante do que Paulo tinha dentro dele era ele ser do que fazer. Porque às vezes, muitas pessoas se escondem no que ela faz. Ela deixa de ser para Deus, né? De ter o caráter, né? E ela se esconde no fazer. Ou seja, manifestar na sua própria vida o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança diante de Deus, dos homens e até mesmo diante dos demônios, significa viver o Senhor Jesus a cada dia e manifestar a sua grande glória neste mundo. Isto é, e sempre será a vontade máxima de Deus para cada um de nós. O Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mateus 5,13. Eu estou aqui até lembrando que num momento de tensão, né, eu estava tranquilo. E aí me perguntaram: mas como é possível? Diante de tudo que está acontecendo, você está tranquilo? Eu falei: olha, eu tenho certeza que Deus está dirigindo, né? As pessoas não entendiam. Eu lembro até uma vez que um pastor, eu estava cantando, né? Paz, paz, gloriosa paz. Essa música é tão linda, né? Porque quem tem o Espírito Santo, ainda que esteja vivendo momentos difíceis, mas dentro dela há paz. Eu estava em paz. Ele falou: mas como é que você pode estar cantando paz se a gente está vivendo uma guerra? É guerra! Tempos depois, esse mesmo pastor, hoje já não está mais na obra, nem fala mais de Jesus para ninguém. Então, é triste, uma triste realidade. Você não pode perder a sua essência do que você é, de quem você é. Ninguém pode ser cristão sem seguir o Senhor Jesus. De igual modo, ninguém pode ser o sal da terra se não exercer na sua própria vida o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito está relacionado à nossa conduta diante do mundo. Enquanto os dons são manifestações de poder na vida das pessoas que ouvem, através de nós, as promessas de Deus. Deus não deseja que façamos a sua obra apenas em favor do seu povo, mas que sejamos, acima de tudo, testemunhas vivas do Senhor Jesus. Conforme está escrito, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Por isso o Senhor Jesus também falou do que vale, né, o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma. Então, do que vale eu ganhar uma multidão de pessoas se no meio delas eu estiver perdido? Então, primeiro, eu preciso guardar, salvar a minha própria alma, para depois garantir a salvação da dos outros. Espero que você tenha gostado. Se você quiser revisar os vídeos, ler novamente, vai estar sempre à disposição. Esse livro, ele me ajudou imensamente. Primeiro, no meu início, na minha caminhada da fé, me fez enxergar e me fez conhecer o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até hoje esse livro me ajuda a me manter de pé, me ajuda a me mostrar que existe um Salvador e é para Ele que eu preciso estar olhando sempre. Se esse livro te ajudou, partilhe com alguém, né? Ele vai ajudar também outras pessoas. Se você tem um livro físico nas suas mãos, dê para alguém agora. Você já leu, agora ofereça a alguém que ainda não leu, para que leia, para que medite nele e possa, da mesma forma que eu, se conhecer o Senhor Jesus. Tá bom?
Deus ilumine e abençoe você. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém, tá? Fica bem.